São 9h18. Cláudio, Sônia, ouvintes, Thaís, estamos recebendo no estúdio da Rádio Bandeirantes o nosso colega, jornalista João Paulo Vergueiro, né, da Band, que teve recentemente, na semana passada, acompanhando o drama dos índios Yanomami lá em Roraima, e ele vai contar pra gente um pouco do que ele viu por lá. E vocês acompanharam as reportagens na tela da Band, mas vai ter um especial que vai ao ar aí em breve também na tela da Band. O que mais te chamou a atenção, assim, de tudo que a gente está acompanhando no jornal, na rádio, que a gente tem de informações? O que você viu lá que você falou, peraí, isso aqui eu não vi em nenhum lugar, isso aqui é algo realmente diferente do que a gente está recebendo de notícia, JP? Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, bom dia. Bom dia para você, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia também, a querido todos os ouvintes. JP. Eu acho que o olhar vidrado, eu até escrevi isso nas minhas redes sociais, parece que os indígenas, além de ter o corpo doente, estão com a alma também muito doente. Então, assim, a falta de esboçar qualquer tipo de reação. Eles não choram, eles não sorriem, eles não esboçam. A expressão assim vidrada, como se estivessem pedindo ajuda para quem se aproxima, para quem chega perto. Então isso me marcou demais, além, é claro, das crianças. Tem uma imagem que eu consigo descrever agora, eu até mandei para o nosso Gui Simati, eu consigo descrever sem olhar essa imagem. É um menininho de cabelo arrepiado, a gente consegue ver os ossos, assim, claramente. Ele está dentro do hospital de Surucucu, essa unidade básica. Eu estou falando básica, né? Ela, na verdade, ela é de referência, mas que não tem o básico, umas condições precárias. E aí, olha, a segunda imagem, depois dessa aí, vocês vão ver o menininho. Esse é um idoso, ó, Pedro. Para quem está acompanhando pelas imagens aqui, o nosso papo na Rádio Bandeirantes, e aquela ali, aquela que acabou de passar. O menininho, você consegue ver os ossos. Ele tem desnutrição severa. Aliás, a maioria dos indígenas que está ali no hospital de Surucucu tem malária, desnutrição severa e doenças associadas à fome. Esse é o momento que a gente faz uma distribuição. Esses são heróis, esses são profissionais de saúde, Força Nacional do SUS. Tem uma médica que chama Gabriela Mafra, que é do Mais Médicos, tem um Tenente Marques, que é um médico do Exército. Eles são almas assim iluminadas que estão lá cuidando com pouquíssimo recurso dos indígenas, Pedro. Queria te perguntar, JP, qual é a logística para se chegar à área que é hoje ocupada pelos Yanomami? Porque a gente imagina a complexidade, não só para o trabalho da imprensa, mas principalmente para que chegue socorro, para que cheguem medicamentos, para que os médicos possam ir. O que tem ali de estrutura? Como se chega? Qual foi o seu deslocamento e a sua logística para chegar a esse local, JP? Thaís, a gente saiu da base aérea de Boa Vista. A gente pegou um helicóptero do Exército Brasileiro, o Black Hawk, que tem capacidade para 16 pessoas, 1h30 de voo. Quer dizer, ainda é um voo longo para conseguir chegar até a reserva, até o território Yanomami. São cerca de 300 quilômetros, e aí a gente pousa nesse polo base, que é o quarto pelotão especial de fronteira do Exército Brasileiro, e é onde tem uma estrutura. O Cláudio Humberto, a gente conversou na semana passada, né, e ele tem toda a razão quando ele fala que quem cuida dos indígenas, pelo menos ali naquela região, são os militares. São os militares que levam as cestas básicas, são os militares que fazem um trabalho de cuidado, de higiene. Esse Tenente Marcos, que eu gostaria de destacar, por exemplo, tem um igarapé mais limpo dentro do pelotão. Ele, inclusive, leva os indígenas para poder se banhar lá, porque os outros igarapés, os rios estão contaminados, estão poluídos. E ele também tem, dentro desse pelotão, quarto pelotão de fronteira, tem também um trabalho odontológico que eles fazem com os indígenas. Então, é basicamente esse polo base. Logo ao lado desse polo base tem a pista, né, de pouso, só que ela está degradada, Thaís. Então o que acontece? Cargueiro não consegue chegar, só avião pequeno ou helicóptero. Então os cargueiros que acabam levando uma quantidade maior de doações, de alimentos, de combustível até para as aeronaves que vão fazer as remoções, que vão fazer o suporte do povo indígena, os cargueiros não conseguem pousar. O último que pousou nessa pista no quarto pelotão de fronteira especial, ele acabou ficando por lá mesmo, quebrou o trem de pouso, não conseguiu levantar mais voo. Então, basicamente, tem esse polo que é do Exército, que tem feito um trabalho incrível com os indígenas.
João Paulo, assim, você que esteve lá no terreno, né, e acompanhou de perto, testemunhou tudo, fez uma cobertura lindíssima. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, que tem muita gente que não consegue compreender direito o que é que está acontecendo, né? Porque, afinal de contas, esse problema não atinge toda a população indígena na Amazônia, né? Atinge, e eu gostaria que você esclarecesse isso, atinge um grupo específico, só Yanomamis. Por que isso, né? A floresta já não dispõe, já não oferece os meios de subsistência, né? É estranho que, para muita gente, que os índios sofram de desnutrição no ambiente em que eles vivem, né? Afinal de contas, há 5.000 anos, a idade estimada da civilização Yanomami. E assim, o caráter nômade dos Yanomamis, essa característica nômade que foi até descrita aqui na semana passada pelo ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que também conhece bem a região, né? Ele falando que eles são nômades e que transitam ali entre o Brasil e a Venezuela frequentemente. É claro que eles não respeitam, não reconhecem uma fronteira entre Brasil e Venezuela, porque o território Yanomami cobre os dois países, né? Alcança os dois países. Queria que você situasse isso, né? É uma situação só do Yanomami? Estamos falando de quanto... Cláudio, você trouxe uma questão muito importante. É um território gigantesco, maior do que Portugal, pega os dois países, Brasil, Venezuela, pega também os dois estados, a gente está falando de Roraima, está falando também de Amazonas, é um território gigantesco que tem a reserva Yanomami. E eu conversei com o Raul, que é uma dessas lideranças, porque vale a gente destacar também e situar, como é que acontece quando o indígena está precisando de remoção. Como é um território denso e complicado, às vezes são 5, 6 dias, viu, Pedro, andando dentro da mata. Nossa. E aí tem aquele elo, né, que é o quê? É a liderança indígena que vai até a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, para avisar que precisa de remoção na chapona ou na oca. Chapona é como os indígenas chamam a oca. Que tem alguém doente. E aí acontece o quê? Você está falando de 3, 4 dias andando, ele sai para poder avisar. Quando a Secretaria de Saúde Indígena volta para poder fazer a remoção, o indígena já está num quadro praticamente irreversível. Mas eu estou chamando a atenção para isso porque eu conversei com o Raul e ele disse, olha, Raul, que é uma dessas lideranças que faz esse trabalho, vive na comunidade e é também técnico de enfermagem do CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ele falou, olha, eu não tenho mais, a gente não tem, a comunidade aqui não tem mais como plantar, né, a mandioca, não tem mais como plantar a batata, o milho, não tem mais como beber água, não tem mais como se banhar. A gente procura um único igarapé. Eles ainda têm uma certa proteção porque eles estão mais próximos ao 4º pelotão de fronteira especial. Então a situação, ele disse, eu ainda tenho o igarapé limpo. Mas conforme você vai avançando para dentro da selva, da floresta amazônica, vai ficando mais exposto aos garimpeiros, a situação é extremamente caótica, porque não tem o rio, não tem mais vida, não tem peixe, não tem mais pesca e não tem como plantar também. Então o questionamento que a gente faz é que essas políticas públicas têm que ser prolongadas, porque acabando cesta básica, aliás, acho que vale a gente falar, viu, Thaís? Agora, eu conversei inclusive com um dos meus contatos lá, e depois da Operação Escudo Yanomami, do fechamento do espaço aéreo, alguns garimpeiros estão tentando deixar a terra Yanomami. Eu tive em uma comunidade que chama Rachiú, e nessa comunidade eu vi indígenas usando radiocomunicadores, eu vi indígenas usando celulares. O que isso significa? Perguntei para a liderança. Significa que o garimpo chegou ali, o garimpo usa alguns indígenas, isso não é uma regra, mas algumas exceções, usam alguns indígenas para poder avisar quem está chegando, quem está saindo, enfim. Então, nessa comunidade especificamente em Rachiú, eu tive a informação de que alguns garimpeiros também estariam tentando roubar
as cestas básicas dos indígenas, porque não está chegando suprimento para os garimpeiros, então eles estão tentando roubar o que é dado pelo Exército, o que é dado por doações para a sobrevivência dos indígenas. Então a situação vai se agravando. E olha, meu amigo, eu queria saber sobre os bastidores dessa reportagem e do ponto de vista humano, porque quando a gente chega muitas vezes para fazer uma reportagem, e foi o seu caso, não tem como não se envolver. E aquela cena, você pegando aquela criancinha no colo, a gente viu um pai, né? Mais do que um repórter. Então eu queria que você contasse mais para a gente sobre esse bastidor. Como fazer uma reportagem, eu sei porque eu sinto muito isso na pele, como fazer uma reportagem tendo um olhar distanciado, mas ao mesmo tempo você precisa ajudar, você precisa fazer alguma coisa. O terremoto da Turquia foi outro exemplo ontem, os jornalistas pararam de dar notícia para poder ajudar as pessoas a saírem dos escombros. Então eu queria que você contasse um pouquinho mais disso para a gente. Quando você ouve... bom dia para você, Sônia. Quando você ouve a médica Gabriela Mafra chegar num cantinho, no único ponto que pegava ali, conseguia funcionar o celular, e ela tenta cochichar, ela fala assim, se a gente não sair agora, ele não vai sobreviver. Você entra num desespero junto com eles, junto com os médicos, com os profissionais de saúde. Eu, sinceramente, eu não sabia que o Walter Schutz estava gravando, a gente sai junto. Walter Schutz é o cinegrafista que foi com a gente junto com o Duda Morosino. A gente sai junto e eu começo a perguntar para ela. Nessas imagens não mostra, mas eu falo, doutora, o que eu posso fazer? Né? Porque ela está carregando o equipamento, eu falo, eu quero ajudar de algum jeito. E aí eu tento pegar a mochila, mas ela está com a criança no colo. Ela está com o bebezinho de 2 meses no colo. Aí ela fala assim para mim, segura meu cabelo, porque o cabelo estava caindo na cara, estava muito quente e a gente tinha que andar alguns quilômetros até encontrar uma ajuda, um socorro. Então eu fico segurando o cabelo dela durante todo o trajeto. Quando ela consegue passar o bebê para o outro médico, eu olho para o lado. Na hora que eu olho para o lado, eu vejo a indígena caminhando bem devagar, né, com uma dificuldade tremenda. E ela, obviamente, não fala a nossa língua, mas não precisou falar nada. Foi só o gestual. Eu faço assim, eu estendo os braços e ela me dá a criança que estava. A criança estava aqui nas costas dela e ela estava com malária falciparum, que é o quadro mais grave da doença. Então ela não oferece nenhuma resistência. Ela nunca tinha me visto na vida, mas entrega a criança como se estivesse dizendo, olha, tenta ajudar, tenta salvar o meu filho. E vai médica, e vai o médico numa moto improvisada ali do Exército Brasileiro, dá uma carona. E aí na hora que eu olho para trás, eu falo assim, nossa, só tá a gente e a mãe. Como é que a gente vai fazer? Esse menino aqui precisa de ajuda, a mãe também. Então eu falo, bom, vou pegar a criança e aí eu até pergunto, será que eu posso correr? E aí você fica com medo de correr, porque a criança está tão frágil, que você fala, de repente eu posso machucá-la em vez de ajudá-la. Então você anda o mais rápido que você pode. Teve um momento que eu pego o boné ali de alguém que está junto da nossa equipe para protegê-lo do sol, isso era por volta das 6 horas, mas o sol estava escaldante ainda, e consigo levar a criancinha até o avião. E aí essa mãe, depois de algum tempo, foi a última a chegar, claro, mas a aeronave conseguiu esperar. A mãe entrou esse menininho que estava no meu colo, o bebê de 2 meses, e a tia também foi para dar um suporte. E aí tem um outro aspecto também, porque eles vão ser separados, né? Os 2 bebezinhos vão para o Hospital Santo Antônio, que é o hospital de referência, aliás, é o único hospital que cuida, que trata de crianças em todo o estado, e a mãe vai para o Hospital Geral de Roraima. Então, além de tudo isso, de ter que lutar contra a fome, lutar para sobreviver, lutar contra a malária falciparum, ela ainda fica distante dos 2 filhos, que é mais uma situação assim inimaginável. Mas eu tenho para trazer a boa informação que a gente conversou com os profissionais de saúde, com os nossos contatos lá em Boa Vista, e esses menininhos estão sendo cuidados, estão sendo tratados. A nossa maior preocupação era com um menininho de 2 meses, né? Porque muitas vezes o quadro às vezes é irreversível, mas eles estão sendo tratados, e a mãe também com a malária falciparum. Sônia. JP, a complexidade dessa situação é muito grande, né? Eu estava lendo uma entrevista de uma médica que durante muito tempo atuou com os povos Yanomami, e aí ela falava o seguinte, é claro que o garimpo provocou essa situação, é claro que existe o garimpo ilegal hoje de grandes corporações atuando lá, e isso precisa sair. Agora,
Quando o garimpo sair, se sair de uma hora para outra, de amanhã para depois, isso a gente tem visto que tem acontecido, inclusive hoje, com um anúncio aqui da Força Aérea Brasileira dizendo que liberou o espaço aéreo para garimpeiros que quiserem deixar a região. Não vai haver restrição. Bem, se isso acontecer de uma hora para outra, a situação momentânea dos Yanomami pode piorar, porque muitos Yanomami se relacionam com o garimpo. Alguns trabalham para o garimpo, outros recebem algum tipo de ajuda do garimpo, enfim. Não há como fazer com que essa saída não tenha consequências ruins para os Yanomami num primeiro momento. Num segundo, sim, mas num primeiro momento, não. A gente hoje está aqui no começo de uma nova gestão no Brasil e o governo Lula criou um Ministério dos Povos Originários e tem colocado claramente a situação dos Yanomami, tudo é política, né, JP? Então, também do ponto de vista político, para dizer, olha, eu vou fazer diferente do que o meu antecessor fez. Mas olha, somos todos aqui já muito escolados, já vimos muita coisa na vida e a gente sabe que essas coisas vão perdendo apelo, não é? Então o que eu queria te perguntar pelas conversas que você teve com médicos, com profissionais, com as pessoas do Exército que atuam lá, como é que vai se resolver isso? Porque daqui a pouco vai se parar de falar sobre os Yanomami. Qual é a solução? O que é que tem de médio e longo prazo? Porque no curto prazo, ok, você remove aqueles que estão com fome, aqueles que estão na situação de saúde crítica, leva alimento, tenta de alguma forma melhorar, mas não é solução, não pode ser assim para sempre, né, JP? As pessoas enxergam uma solução? É exatamente isso. Essa é a pergunta de 1 milhão, Thaís, porque justamente isso, saindo, vamos supor, que a gente consiga, ou que o governo atual consiga, retirar os 20 mil garimpeiros que tem em terra na reserva Yanomami. Retirados esses garimpeiros, a gente está fazendo aqui hipoteticamente, retirados esses garimpeiros... Retirar e impedir que eles voltem. Que eles voltem. São duas coisas. Que eles voltem, né? E é justamente isso, vai arrefecer, né? O assunto vai dar uma esfriada, e aí? E, portanto, saindo, né, hipoteticamente, esses garimpeiros, como é que ficaria a situação do indígena? É bom a gente trazer para o ouvinte que está nos acompanhando agora, então agora o indígena consegue ir lá e plantar. Sair nos garimpeiros, ele consegue ir lá e fazer a plantação, fazer o roçado. Não, o mercúrio que contamina o solo, que contamina as águas, ele dura décadas. Ele contamina a bacia hidrográfica. Vai demorar décadas, né, para que esse solo seja... o Cláudio falou, mas são povos nômades, então vão encontrar outros lugares para poder se alimentar. Mas e esses outros lugares? Também não estão contaminados? E justamente tem alguns indígenas também que recebiam não só... alimentos, recebiam também pagamentos, moeda de troca dos garimpeiros, e eu falo isso que não é só na terra Yanomami, o garimpo também tem os seus tentáculos na capital, tem muita gente que depende, inclusive, do garimpo e defende o garimpo ilegal em Boa Vista, na capital, em terra Yanomami também. Então, é preciso que esse combate ele continue por longo prazo, com políticas públicas que deem condições para que esses indígenas possam sobreviver, possam voltar à cultura de subsistência, porque o que a gente viu lá, de novo, Thaís, é devastador, é um cenário perturbador. Depois, eu acho que, complementando o que a Sônia me perguntou, no domingo, quando você chega aqui e baixa aquela adrenalina de tudo que você viu, as imagens ficam em looping assim na cabeça, você não consegue dormir. Eu, no domingo, tive a oportunidade, fui à casa de uns amigos com criança pequena, e aí você vai fazendo aquela comparação terrível. Eu tenho filha, Nossa, minha filha tem 8 anos. Você nasceu, Thaís, desculpe a indiscrição, com quantos quilos? Você, Pedro, nasceu com quantos quilos? 3 quilos. 3 quilos? Eu 2,800. 3 e alguma coisa. Tinha criança lá, desse tamaninho assim, ó, que teoricamente deveria ter 3, 4 anos, com 2,5 kg. Entendeu? Aquela criança que eu estava carregando... Dá para ver ali, pele e osso, né? Pele e osso. Então, quer dizer, a gente nasce com o peso... mais robusto, maior do que as crianças de Yanomami mais velhas. Então, é uma fragilidade, uma crise humanitária escancarada nesse hospital, na sua cara, em reserva Yanomami.
JP Vergueiro, hein? Obrigado por compartilhar todas essas informações e histórias conosco aqui, dessa reportagem mais do que especial que você preparou, a gente acompanhou na tela da Band. JP que volta no Brasil com Z, Pedro, tem que fazer essa propaganda. Opa, estaremos com Z acompanhando aí também, Sônia. E a reportagem especial nos próximos dias na tela da Band, a gente anuncia para vocês aqui quando for ao ar. Parabéns pelo trabalho, viu, JP? Até a próxima. Eu que agradeço demais o espaço. Obrigado, Sônia, Cláudio, Thaís, demais. Um beijão para vocês. Importante esse trabalho da gente mostrar. Linha de Combate, quinta-feira na tela da Band. A gente vai trazer um pouquinho depois um programa especial. Rede Bandeirante.